Fala galera, professor Gustavo Mendes para o encontro da vez sobre introdução e cálculo de porcentagens. Existem algumas maneiras, digamos, simples, com alguns conceitos matemáticos, de fazer cálculos de porcentagem em uma calculadora comum, ou até mesmo se você quiser se aventurar na mão, mas também existe de forma bastante simples com a HP12C trabalharmos com porcentagem. Então, digamos que nós temos três formas de calcular porcentagem na HP12C. Porcentagem sobre um valor base, ficou um vale aqui, mas nós estamos falando de um valor base, tá legal? Então, por exemplo, quero saber 15% de R$ 1.000. Fica fácil saber, mas se fosse um número, por exemplo, 12.650 e eu quero 15% disso, ficaria um pouco mais difícil de fazer esse cálculo. Então, a HP12C permite isso. Ela permite também saber a variação percentual. Por exemplo, de R$ 1.000 ou de 1.000 foi para 1.100. Qual foi a variação percentual? Nesse exemplo fica bastante fácil saber, mas mais uma vez, imagine se fosse um número quebrado, um número, por exemplo, 1.251 foi para 1.778. É bem difícil saber qual foi a variação percentual de cabeça, até mesmo fazer na mão esse cálculo. Então a HP2C ela vai nos entregar essa possibilidade e também ela vai entregar para nós um cálculo de percentual sobre o total. Então, por exemplo, eu tenho R$ 1.000 e de repente eu quero saber quanto que é 200 de 1.000. Depois eu quero saber 150 também de 1.000. E depois, por último, eu quero saber quanto que é 350 também de 1.000. Então a calculadora ela entrega esses tipos de cálculo, esses tipos de resultado. Falando de forma manual, nós temos algumas maneiras de descobrir. Vamos supor que eu tenho R$ 1.000, eu vou trabalhar sempre com base 1.000, tá legal? Cálculo manual ou até mesmo cálculo em umas calculadoras comuns. Digamos que eu quero saber agora 15% desse valor. Como que eu vou trabalhar nesse tipo de situação? Você vai usar esses 15% dividido por 100, que vai dar 0,15. Ó, a vírgula tá aqui, né, ó. Deixa eu limpar ali. A vírgula, ela está aqui, nós estamos falando de 15%, correto? Se eu quero 100, se eu vou dividir por 100, eu vou andar com a vírgula para a esquerda. Então, contando a quantidade de zeros, ó, 1 e 2, são dois zeros, então a vírgula anda 1, 2, então fica 0,15. É uma forma bastante simples de fazer cálculos com números, por exemplo, como se fosse esse. Se fosse 1.000, seria 0,015 no caso. Eu tenho que andar 3 casas. Então, de forma bastante simplória, mas caso você precise, você pode também usar HP12C. Então, eu vou trabalhar com 15% em forma decimal, que é 0,15. Se eu pegar R$ 1.000 e multiplicar por 0,15, ele entregará o resultado de 150. Vamos chamar a HP12C, vamos limpar ela e vamos confirmar, ó, 1.000. E você pode fazer esse cálculo numa calculadora comum, só lembrando que aqui na HP12C é o formato de notação polonesa reversa, então 1.000 enter, ponto 15 vezes, e aí ele entrega o resultado de 150. Afinal, 15% de 1.000, bastante simples dizer que é 15%. Da mesma forma, suponha que você quer acrescentar 15% em cima de 1.000. Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com os 1.000 vezes, e aqui é 1 mais a taxa que você deseja. Então, você vai fazer este formato. Veja só, eu só multipliquei direto aqui, mas aqui eu preciso somar com 1 mais a taxa. E por que isso? Porque digamos que eu quero acrescentar 15%. Esse 1, que é o fator, multiplicando o capital aqui que eu estou querendo saber, é ele mesmo. 1.000 vezes 1 é ele mesmo. Então, por isso que esse 1 ele entra na fórmula, exatamente para trazer o resultado igual.
1.000 vezes 1 é igual a 1.000. E aí quando você acrescenta, então, por exemplo, 1.000 vezes 1,15, ele vai te entregar um resultado de 1.150. Você poderia fazer este cálculo aqui entregando 150 e depois somar com 1.100. Veja só, no final vai dar a mesma coisa. Eu multipliquei a taxa, descobri o resultado e depois somei. Vai dar 1.150. Agora, aqui eu já somei o fator com a taxa, fiz uma somatória e depois multipliquei. Então, olha só, no final o resultado é o mesmo, não se alterou. A ordem dos fatores aqui não alterou o resultado. Eu multipliquei primeiro, depois somei, que é esta situação. A outra situação é somar primeiro e depois multiplicar. No final dá 1.150. Tá legal? Então aqui são algumas formas de você fazer cálculos bastante simples de porcentagem. Mas vamos ver na prática agora, usando a HP12C, o que nós temos disponível para fazer de cálculo. Então, como eu falei, porcentagem sobre um valor base. Então, vamos lá. Vou pegar o mesmo exemplo de 1.000 e 15%. Então, 1.000, aperta Enter, e eu quero saber, por exemplo, 15%. Então, eu aperto 15, e aí eu vou usar aqui a teclinha que está o percentual sozinho, olha só, 15. E aí ele vai me entregar um resultado de 150. Se for acrescido, é só vir aqui e colocar o mais. Se for para subtrair, é só colocar o menos. E ele vai te entregar o resultado descontando 15%. Ou, se você quiser, somando 15%. Descontando 850, 1.000 menos 150. Ou acrescento, que ficaria 1.000 mais 150, que ficaria 1.150. Então, de forma bastante simples, é isso. Indo para a segunda possibilidade, é a variação percentual. Então, vamos pegar o mesmo exemplo. Eu tenho 1.000, e aí, de repente, esses 1.000, aperta Enter, tá bom? 1.000, Enter. De repente, ele foi para 1.250. Então, eu coloco 1.250 e aí eu vou aqui em variação percentual, delta por cento, que representa variação percentual. Funções em branco, não precisa do F, não precisa do G, vai diretamente. E aí ele vai entregar um resultado positivo, olha só, não tem ali o maisinho, então significa que é positivo, então teve uma variação positiva de 25%, de 1.000 para 1.250. Se fosse o inverso, então vamos supor aqui, 1.250. Enter. Aí, de repente, foi para 1.000. E aí eu coloco delta por cento, ele vai me dar uma diferença de menos 20%. Tem toda aquela regra de exponencialidade de taxa. De 1.000 para 1.250, a variação é diferente de 1.250 para 1.000. Existe toda essa diferenciação. De 1.000 para 1.250 dá 25%. 1.250 para 1.000 dá 20%. Então, existe essa diferença exatamente pela exponencialidade da matemática financeira. Mas olha só, o conceito que eu quis trazer aqui de fato é o sinal negativo. Então, quer dizer que de 1.250 para 1.000 foi uma variação negativa de 20%. E para encerrarmos o nosso encontro, nós temos um cálculo de percentual sobre o total. Mais uma vez, mantendo um exemplo arredondado de R$ 1.000 para facilitar o nosso entendimento, nós vamos colocar o nosso valor base, o nosso valor total. Então, o meu valor total é 1.000. Aperta Enter. Agora eu quero saber, por exemplo, quanto que é 200. Quero saber quanto que é 200. Então, 200 percentual do total. E eu aperto aqui. E aí ele entrega, é 20%. Beleza, descobri quanto que é 200. Agora eu quero saber outro valor. Você pode armazenar essa informação, STO0, STO qualquer numeral aqui, como já foi passado para você. As memórias, tá bom? Não pode usar essas memórias financeiras. Você quer guardar valores como esse? Usa as memórias aqui no numeral. Ou simplesmente CLX, que limpa o visor. Ele limpa somente o visor. CLX. Agora eu quero saber 350. Então, 350 percentual do total, e aí ele entrega 35%. 350 sobre 1.000
é 35%. Veja só que eu usei somente CLX, eu não usei o FREG, porque o FREG vai apagar tudo, inclusive os 1000 que está salvo aqui na memória do Enter. Se eu usar FREG, eu apago essa memória. Se eu uso somente CLX, aqueles 1000 ainda está aqui salvo em Enter. Agora eu quero saber quanto que é 800. Então, percentual do total, e ele vai entregar 80%. 800 de 1000 é 80%. Finalizou os cálculos, digamos que você não usou as memórias. Se você usou memória, você também não vai poder usar o FREG, somente CLX. Por quê? Porque a FREG vai apagar tudo da sua HP12C, exceto a programação, mas isso aí é tema lá na parte mais avançada da HP12C, onde para você apagar a programação, primeiro você entra no ambiente de programação para depois apagar um programa. Então, digamos que o FREG aqui, ele apaga todas as memórias que nós temos na HP12C, as memórias dos numerais, do Enter, as memórias financeiras, todos os valores que nós temos, menos a programação, tá bom? E agora, se por exemplo eu colocasse aqui 200 e percentual do total, ele daria um erro exatamente porque não tem informação para se calcular o percentual sobre um total. Então, basicamente, são essas as formas que nós temos para calcular porcentagem na HP12C. E você será muito cobrado em algumas situações sobre isso. Então, por exemplo, estudando para certificações financeiras, vai trazer lá uma situação onde o índice Bovespa foi de 100 mil pontos para 100.237 pontos. Quer saber qual foi a variação percentual? Então, para fazer algum tipo de cálculo, enfim. O dólar foi de 3 para 3,27. Qual foi a variação? Então, muito você vai ser cobrado nessas situações para cálculos de porcentagem. Mas agora eu tenho certeza que você domina esse tema. Beleza? Aguardo você num próximo encontro. Um abraço.